A paz de Jesus, o amor de Maria, o carinho de São José e a força do Espírito Santo na sua vida e na vida de toda a sua família. E mais um dia vamos começar o grupo de oração Água Viva, né? Vamos começando invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mais um dia vamos começar louvando ao Senhor, né, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, para que Ele possa tomar conta da nossa vida, da nossa família e de todas as pessoas, né? Porque nós estamos precisando disso. E enquanto nós não podemos nos reunir, né, e estarmos todos juntos nos nossos grupos, vamos matando a saudade um do outro, assim, tá? E vamos cantar junto. Caminharei, caminharei, não me cansarei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. Caminharei, caminharei, não me cansarei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis, rumo ao Rei dos Reis. Ele é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Vem seguro em suas mãos, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Amém. Que nós podemos cada vez mais caminhar, né? Seguindo os passos do nosso Senhor Jesus. Que a gente nunca vai falhar, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus e aproveite o nosso grupo de oração. Que o Senhor esteja em minha mente, em meus lábios, em meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje refletiremos o Salmo 147, de 1 a 5. Louva, ó Jerusalém, o Senhor. Louva o teu Deus, ó Sião, porque ele reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Estabeleceu a paz em suas fronteiras e te nutre com a flor do trigo. Ele envia a tua palavra sobre a terra e aí ela corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Hoje, a palavra do Salmo cai como uma luva. Depois que houve essa pandemia no mundo inteiro, o Senhor fechou sim algumas portas da igreja por alguns tempos, para que nós pudéssemos abrir a nossa casa e o nosso coração, para que nós possamos em casa refletir a sua palavra e louvar a Deus. Deus, Ele sim, Ele cerrou com ferrolho as nossas portas, para que nós possamos em nosso coração também refletir a palavra de Deus e louvar a Deus, porque não é o mal que vai derrotar a nossa igreja, não é. É o Senhor que está dando outra maneira também para que nós possamos louvar a Ele em casa, com a família, de geração em geração. O inimigo pode
até mesmo tentar derrotar a igreja, mas nós temos que louvar a Deus de todo sempre. Ele fala aqui: abençoou teus filhos em teu seio. Nós somos os filhos abençoados, os novos apóstolos do fim dos tempos. E podemos sim agradecer a Deus, porque Deus está dando meios para que nós possamos louvar a Ele, dentro da igreja e também dentro de casa com os familiares. Que nós possamos estender os louvores a Deus em todos os momentos e agradecer ao Senhor na Eucaristia e louvá-los por toda a eternidade, em verdade e vida. Amém. Aclamemos o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa descer, estar em cada um de nós. É o Espírito de Deus que quer descer sobre nós. Aclamemos, aclamemos, aclamemos ao Espírito para que ele possa vir em nosso coração. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fales, podes me ouvir. Para que o Senhor possa falar, eu, você, todos nós, possamos nos silenciar, aquietar o nosso coração, deixar que a luz do Espírito Santo possa mover sobre nós, possa mover e iluminar o nosso coração, possa fazer com que todo barulho em nosso ser possa se aquietar para Deus falar. Aclamemos a Deus, aclamemos o Espírito Santo, aclamemos o batismo do Espírito Santo, para que esse batismo possa descer sobre nós, possa nos iluminar, possa nos fortalecer através dos salmos, através das palavras, através de cada um dos servos, porque o Espírito Santo está desejoso hoje falar com você, falar com cada um de nós, e é preciso que nós possamos nos aquietar. É preciso que nós possamos ficar atento à voz do Senhor através do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora Maria Santíssima e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco em mais esta noite. Meu nome é Ive, sou servo do grupo de oração Shalom e com muita alegria, eu venho partilhar aqui a palavra de Deus nesse grupo de oração Água Viva, qual eu tenho um grande carinho pelos irmãos, por todas as irmãs aí presentes. E na noite de hoje, o Senhor ele foi muito específico para nós, Nos deu uma moção onde nós falaremos que Deus concede a salvação a quem é fiel a Ele, Hoje o nosso querigma é pecado, iremos falar do pecado, e o nosso tema é obediência e prudência. Amém? A palavra de Deus que vai nortear a nossa partilha essa noite é Gênesis capítulo 19, os versículos 15, 17, 19, 20 e 21. Amém? Vai dizer assim, ouça com atenção, porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela vem nos ajudar em mais esta noite a entendermos aquilo que
é o que o Senhor quer que nós continuemos fazendo. Diz assim: ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele e sua mulher e suas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingirá antes que eu morreria. Vamos parar por aqui. A palavra de Deus, ela hoje está falando da vida de Ló, né? Ló era um homem bom, ele era sobrinho de Abraão, ele era servo do Altíssimo, servo de Deus. E o que acontece na história, né? Aqui perto do versículo 19, na verdade um pouquinho antes do que a gente leu, vai dizer que Ló, ele habitava em Sodoma, e nós sabemos que Sodoma é a cidade do pecado, né? Diz a palavra de Deus que era um local onde acontecia muitos escândalos sexuais, né? Pecados da área sexual, e também as pessoas não respeitavam ninguém, as pessoas só pensavam nelas próprias. Era uma cidade ao qual o próprio Abraão, já num capítulo anterior, 18, né, vai falar, o próprio Abraão já fazia uma intercessão direta para que Deus não destruísse essa cidade, né? E a gente vai lembrar dessa passagem, né, quando Abraão falava: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor não destruiria essa cidade? Aí o Senhor respondia a Abraão: com certeza não. Aí Abraão era mais insistente: e se houvesse 45? Aí o Senhor: se houvesse 45 também não, Abraão. E se houver 40? Também não, Abraão. Até que Abraão chega aos 10, né? Abraão é muito insistente, um homem de Deus também, um grande intercessor que brigava e lutava pelo seu povo. Então, Ló, ele morava nessa cidade, aonde dois anjos do Senhor, vai dizer lá no início do capítulo 19, chegaram por ordem de Deus, porque naquela cidade não existiam nem 10 justos, não existiam esses 10 justos. E aí, por ordem de Deus, dois anjos entraram nessa cidade. E quem é que viu esses anjos chegando a essa cidade? Ló, um servo de Deus. E era um costume da época fazer o quê? Era um costume daquela época ser hospitaleiro. Era um costume muito bom e muito importante. Então, um servo, né, um homem de Deus, ele era hospitaleiro com os estrangeiros. E assim que Ló fez o convite, aqueles homens não queriam ficar em sua casa, mas Ló insistiu e eles adentraram para dormir na sua casa. E aí lá pelo versículo 5 do capítulo 19, né, vai dizer que as pessoas, né, os homens daquela cidade, os mais velhos, enfim, todos foram à casa de Ló porque queriam conhecer aqueles estrangeiros. E aí uma coisa importante, né? Esse conhecer aqui que está dizendo, né, na palavra de Deus, no versículo 5, na verdade queriam esses estrangeiros para ter relações sexuais com eles. Então vejam, né, uma cidade de libertinagem, uma cidade de pecado mortal, uma cidade onde habitava de fato o pecado que nos tira a salvação. Então Deus ali queria destruir e já estava com esses anjos na cidade. Amém? Tá bom. Vamos continuar. Ao ponto
de Ló ser um servo tão grande de Deus que Ló impediu que esses da cidade entrassem em sua casa para pegar esses estrangeiros, que eram os anjos do Senhor, ao ponto também de Ló dar as próprias filhas, que eram virgens, dar elas aos homens da cidade, esses homens maus, para que os anjos ficassem íntegros. Olha só a cabeça de um homem, de um servo de Deus, né? E isso tem tudo a ver com o que nós temos aqui como tema de hoje: obediência e prudência. Ló era obediente ao ponto de entregar as suas próprias filhas para que ele cumprisse os preceitos da hospitalidade. São preceitos da casa de Deus. Então Ló, ele fazia de tudo para que fosse obediente e prudente, seguisse aquilo que fosse ordem do Senhor. Amém? Então, nós também vimos na palavra que nós lemos que Deus se compadeceu e falou para os anjos: olha, avisa ele para que ele saia da cidade, para que a família dele saia da cidade, para que possa acontecer aquilo que está previsto, a destruição da cidade. E imediatamente a gente viu, a gente leu, os anjos avisaram, os anjos pegaram Ló pelo braço, levaram ele para fora dessa cidade. Ló saiu e foi dada uma ordem: não olhes para trás, versículo 17. E quem olhou para trás? A mulher de Ló olhou para trás, e diz a palavra que ela virou estátua de sal. Quer dizer, ela ficou paralisada, porque não obedeceu a ordem de Deus. Amados de Deus, nós precisamos obedecer a ordem de Deus, porque quando nós não fazemos isso, nós também, assim como a mulher de Ló, ficamos paralisados, porque todo aquele que não obedece perde o seu estado de graça, todo aquele que não obedece não está sob o Espírito, não está sob a lei, sobre a regência de Deus, mas todo aquele que obedece é salvo. E sim, verdadeiramente é salvo, porque podemos, através dessa palavra, comprovar isso. A Ló, ele foi salvo. Ele chegou depois a outra cidade, ele conseguiu se salvar. E diz a palavra: Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? Com enxofre, com fogo, foi totalmente destruído. Mas vejam, um homem como Ló, fiel a Deus, servo do Altíssimo, esse não sofreu nenhum atentado contra a sua vida. E a palavra de ordem para mim e para você essa noite é obediência, prudência, aquilo que é a lei do Senhor, aquilo que é a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos cumprir pelo amor, não simplesmente pelo medo, não, pelo temor, e o temor é amor a Deus em primeiro lugar, né? Como diz a palavra: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E é isso que eu e você precisamos fazer. Viu como a palavra de Deus ela é simples, como ela nos ensina e como ela nos exorta? E se nós quisermos assim aderir essa santa palavra, nós com certeza ganharemos muitos frutos espirituais na nossa vida, mas principalmente nós não perderemos a nossa salvação. Vejam também, né? Só um adendo aqui, uma pequena explicação. Lá à frente vai dizer que Ló e suas filhas foram salvas, viveram dentro de uma caverna. Suas filhas, por medo, por falta de confiança no Senhor de Israel, né? No Deus de Abraão, tio de Ló, né? A quem Deus deu toda a descendência, elas não confiaram. Elas embebederam seu pai de vinho e tiveram uma relação sexual com ele. Cada uma teve uma relação. E dessa relação nasceu seus filhos. Ló foi embriagado. Diz a palavra de Deus: Ló não sabia, não lembrava de nada.
né? Mas as filhas fizeram tudo propositalmente, coitadas. E aí, diz a palavra aqui de Deus, no versículo 37, que o povo dos Moabitas e Amonitas saíram dessa relação. Povos pagãos, mas Ló não perdeu a sua salvação. Ló teve uma mulher e filhas que não foram obedientes, que não foram confiantes, mas ele continuou, porque ele sabia em quem ele punha a sua confiança. E, para encerrar, confia naquele que é o Senhor Altíssimo, porque se eu e você confiarmos nele, a nossa salvação não será perdida. Nós herdaremos a Jerusalém celeste, a terra maravilhosa, onde só haverá alegria, onde não haverá sofrimento, onde só haverá confiança, onde só haverá amor, porque tudo passará, mas o amor de Deus não passará. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha sido um fruto do Espírito Santo para nortear o seu caminho. Obediência, prudência, porque Deus concede com toda certeza a salvação a quem é fiel a Ele. Deus te abençoe. Continue fiel. Atenção no que eu vou falar, é uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você: o sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Preste atenção no que eu vou falar, é uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar.
Amém. Espero que vocês tenham bebido bastante dessa água, dessa fonte de água viva. Tá? E para encerrar o nosso grupo, eu vou aqui rezar a oração de São José. Quero que nós fazemos todos os dias, né, do nosso grupo de oração, tá bom? São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar fruto, mas para dar sombra, sombra protetora de Maria, tua esposa, sombra de Jesus que te chamou de Pai e ao qual tu te entregaste totalmente. Tua vida feita de trabalho e de silêncio me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limite. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos. Florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas, até que a tristeza e a alegria dos outros seja minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém. E que Deus possa nos acompanhar durante toda essa semana, né? Esse final de semana e até a outra semana que nós podemos nos encontrar, tá bom? Estivemos todo esse grupo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.